Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a Forças Mundiais Militares e seus fatos. Hoje falaremos de Manfred von Richthofen, o maior piloto de caças militares de todos os tempos. Servindo no braço aéreo do Exército Imperial Alemão, ele foi um líder militar, e como piloto, se tornou um as da aviação, obtendo o maior número de vitórias de um único piloto durante a Primeira Guerra Mundial. Nascido em Breslau, Silésia, no então Império Alemão, Manfred foi o segundo de 4 irmãos. Seu pai era um oficial de cavalaria, e sua mãe era descendente de uma longa linhagem de militares e aristocratas. Em sua juventude, Manfred apreciava equitação e caça. Fez o ensino básico em casa, e foi estudar em Oxford, na Inglaterra. Depois disso ingressou na escola militar. Após terminar o treinamento de cadete, juntou-se ao regimento de Ulanos, número 1 da cavalaria em 1911. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, era um oficial de reconhecimento da cavalaria, e foi chamado ao dever nas frentes ocidental e oriental, entrando em ação na Rússia, França e na Bélgica. No entanto, com o advento da guerra de trincheiras, tornando as operações da cavalaria tradicional ineficientes e obsoletas, o regimento de Manfred foi extinto. Ele passou a servir como entregador de correspondência e operador de telefone de campo. Desapontado e entristecido por não participar diretamente no combate, a única alternativa para Manfred foi se transferir para o setor de suprimentos do exército. Seu interesse por aviação aumentou quando ele examinou um avião militar alemão. Manfred solicitou transferência para o Serviço Aéreo Imperial Alemão. Para sua surpresa, seu pedido de transferência foi aceito, e ele se juntou ao serviço aéreo no fim de maio de 1915. Começou a carreira fazendo voo de reconhecimento e pilotando bombardeiros. Ainda em 1915, Manfred deixou os voos de reconhecimento e deu início à sua formação como piloto de caça. O primeiro modelo de avião que começou a pilotar como combatente foi um Albatros C-3, com o qual deu início às suas obsessivas e mortais caçadas. Em poucos meses, deixaria de ser um simples oficial de cavalaria, para se transformar na maior lenda do combate aéreo até os dias de hoje. Suas principais máquinas de guerra foram o Albatros e o triplano Fokker DR-1, que voava até 165 km por hora. Com ele, Manfred ganhou destaque na Força Aérea Alemã, e quando foi nomeado líder de seu esquadrão, era tão consciente de suas habilidades que decidiu pintar seu avião com um vermelho brilhante, um claro convite ao inimigo para derrubá-lo. Nascia assim o famoso apelido Barão Vermelho. Aqueles que tentaram derrubar, acabaram jogados ao solo. Uns poucos conseguiram sobreviver para contar sua experiência de ter enfrentado o temido Barão Vermelho. Manfred deixou escrito um livro, que foi publicado em 1917, e atingiu a venda de 250 mil exemplares. O título era O Piloto de Combate Vermelho. Na manhã do dia 21 de abril de 1918, o canadense Roy Brown liderava sua formação, escoltando alguns aviões de reconhecimento fotográfico. Quando alguns Fokkers e Albatros mergulharam sobre os aviões, um gigantesco combate aéreo começou, com mais de 30 aeronaves virando, disparando e atacando umas às outras. Um Fokker vermelho posicionou-se na traseira do avião do tenente Wilford May. Era Manfred. Na adrenalina de tentar abater sua presa, ele não viu quando Brown aproximou-se por trás, disparando sua metralhadora. De repente, enquanto voavam a baixa altitude, em áreas controladas por tropas australianas, o avião de Manfred simplesmente mergulhou e pousou no chão, quase sem sofrer danos. Os australianos chegaram até o avião e encontraram Manfred morto dentro do cockpit. Era o fim do Barão Vermelho. Manfred foi sepultado por militares ingleses, e seu caixão foi até mesmo carregado por alguns asas britânicos. Na coroa de flores em seu túmulo estava escrito: ao nosso corajoso e digno inimigo. Morto em combate aos 26 anos, o mais famoso de uma dinastia de pilotos guerreiros alemães, foi o mais célebre as de aviação de todos os tempos. Apesar de ter abatido uma quantidade impressionante de aviadores inimigos, franceses, ingleses e canadenses,
Foi profundamente admirado e respeitado por seus adversários que o consideravam um adversário leal e generoso. Manfred abateu 80 aeronaves inimigas, e é considerado ainda hoje como o as dos ases.